Olá, estamos aqui com o nosso farol tricolor. Mais 3 pontinhos importantes, hein? Valeu pelo resultado. A apresentação não foi das melhores. Não é verdade, Diego? É bondade sua. A apresentação, na minha visão, foi péssima. O Bahia fez uma Concordo. apresentação assim medonha na Fonte Nova, mas realmente esses 3 pontos valem e muito para nossa situação, para a gente dar mais uma respirada fundamental no campeonato. Vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre esse jogo complicado, como você previu, na Fonte Nova essa noite. Vamos lá com a vinheta, iniciar os trabalhos. Pois é, de volta aqui para esse pós-jogo de Bahia 1, Fluminense 0 na Fonte Nova. De imediato pedindo, como sempre, aos nossos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, continuem a comentar e compartilhar à vontade. Hoje lançamos inclusive o nosso primeiro short, né? Eu fiz um videozinho rápido trazendo informações sobre a eleição do Bahia e é só uma de muitas novidades que virão. Estamos trabalhando para isso o quanto antes virão essas novidades, né, pai? Agradecendo sempre a turma tricolor que nos apoia. Perfeito, perfeito. Abraçando o querido doutor Sálvio, que sofreu bastante, como toda a galera tricolor baiana, porque o Bahia enfrentou o tricolor carioca, o tricolor do Rio de Janeiro. Mas valeu pelo resultado. Sem dúvida alguma, eu agradeço a todos. Continuem convocando seus amigos. Vamos aumentar o número de inscritos, a quantidade de visualizações cada vez maior. Muito obrigado mesmo. Tamo juntos. Maravilha. Vamos dar uma olhada rapidinha na classificação. É uma classificação ainda bem meia boca, né? Porque a rodada acabou de começar. Você destacou muito bem que esse jogo do Bahia foi um jogo excepcional, né? Na rodada da Série A, por conta da diferença de tempo que tem para o jogo do Fluminense, que vai atuar na final da Libertadores, não é isso? Existe um protocolo da Comebol que as equipes têm que estar no local do jogo, no estádio, no estado, na cidade do jogo, alguma coisa como 72 horas antes ou coisa assim. Eu sei que equivale à quarta-feira, que amanhã tem que estar por lá. O jogo é sábado, né? Não me lembro exatamente que seja. Isso. Eu acompanho o jogo do Bahia, né, que eu Ó, gosto de aí a futebol. gente dá uma olhada na Agora, tabela. Eu vou só é, destacar a parte do Bahia, né? Porque não teve jogos lá na parte de cima da tabela, né? mas vale A- a- destacar. Como? Vale destacar. Tem É, muitos detalhes ainda. o Fluminense jogou lá, né? O Fluminense que jogou contra o Bahia continua lá na oitava colocação, né? Com um golzinho a menos de saldo ali por causa desse 1-0. Mas o Bahia, com esse triunfo, ainda com jogos a mais do que todos os concorrentes diretos, 2 jogos a mais do que o Cruzeiro, um jogo a mais que Corinthians, Santos, Goiás e Vasco, né? O Bahia vai à 13ª posição, 10 triunfos, 7 empates, 14 derrotas, com saldo de -4. Mas todo mundo ainda joga, mas quando a gente olha ali, o Bahia está, nesse momento, a 5 pontos da zona de rebaixamento. E uma combinação boa de resultados aí deixará a gente mais folgado no final dessa rodada, que depois daquelas derrotas a gente viu o Z4 chegando pertinho, mas agora tomara que ele fique mais distante, pai. É verdade. O detalhe, o que o Diego está trazendo, a gente bem sabe, é justamente por conta desse protocolo da Comebol, o jogo do Fluminense contra o Boca Juniors. Então, teve que ser antecipado aqui para o Bahia, que veio num processo desgastante. Veio de São Paulo, o atrasou, teve problema, essa coisa toda. Mas o que caracteriza essa importância fundamental. O Bahia chega a 37 pontos ganhos, tem 10 jogos que ganhou. O Bahia tem 10 triunfos e isso é um diferencial e tanto. Se tem algum time melhor do que o Bahia, está lá na posição de 10º colocado, que é o Cuiabá. O São Paulo só ganhou 10, o Internacional só ganhou 10, o Cruzeiro só está com 9, o Corinthians tem 8, o Santos tem 9, Goiás tem 7, Vasco tem 8. Então, essa é uma folga admirável. É certo que é o primeiro jogo, mas significa que a folga que o Bahia tem dá para administrar, e como o Diego bem antecipou, tem os jogos próximos deles aí, de repente, quem sabe, puxando um empatezinho contra o Grêmio, pelo menos um empate, a gente ainda fica mais folgado, viu, Diego? Ah, isso aí. A gente se aproxima ali, tá a 3 pontos dos 40.
E com 45 é aquele número que normalmente pelo menos já livra do rebaixamento. Volto a dizer, é muito pouco para o Bahia e para o investimento que foi feito, mas é o que parece ter para hoje, ainda mais jogando futebol que a gente viu hoje, realmente, fora o resultado, um futebol preocupante, né? O Bahia tem que ajustar muita coisa para essa reta final do campeonato. Vamos dar, a gente já olhando aí a sequência de jogos da rodada, né? A gente tem o Uhum. Internacional pegando o América Mineiro, o desesperado América Mineiro em casa. E o Amanhã também Corinthians Internacional, e Atlético Paranaense. era um Diga. pouquinho dele. E o Internacional com a mordida de desespero, porque com 38 pontos ganhos, o Bahia já está aparecendo no retrovisor do Internacional com facilidade. O Verdade. Cruzeiro tem 37, o Corinthians tem 37. Então o Inter faz um jogo contra um time que vem se batendo no campeonato, podia ter melhores resultados, mas o Internacional tem sido surpreendido com resultados negativos também. É, Somos resultados sempre estranhos, né? Vence atentos. jogos, E muito venceu estranho. aquele jogo histórico contra o Santos com autoridade e logo depois perde um jogo. Enfim, tá com a campanha bem irregular o Inter. Corinthians pega o Isso. Atlético Paranaense, né? Amanhã é um jogo também que era bom que o Corinthians não vencesse para o Bahia. O Santos vai ao Rio enfrentar o Flamengo, jogo duríssimo. Curitiba recebe o Grêmio lá no Couto Pereira. Atlético Mineiro enfrenta o Fortaleza, ainda é jogo tão nosso. Botafogo e Palmeiras, muito menos, jogo decisivo para o campeonato. Mas Cuiabá e Vasco da Gama é um jogo importante para a gente. E Goiás e Bragantino na quinta-feira, tanto Cuiabá e Vasco quanto Goiás e Bragantino também é um jogo interessante para o Bahia. Vamos dar uma olhada na escalação do Bahia, pai, para a gente. A Escalação do hora é Bahia essa, hoje sem vamos lá. surpresas, né? Ah, não. O conservador manteve o processo. O Mostrando próprio que treinador conservador. nossa projeção bateu toda, né? Com o Cauli foi exatamente o time que a gente tinha pensado, né? Compartilhando já aí também com você a escalação. Bahia foi de Marcos Ótimo. Felipe, Gilberto, Canives, Vitor Hugo, Camilo Cândido, Rezende, Iago Felipe, Tassiano, Cauli, Biel, Everaldo. A disposição tática, eu sempre chamo a atenção disso, né? Na verdade, o primeiro tempo, o Rezende até ajudou muito na marcação do lado direito. Iago saiu um pouquinho mais pela esquerda, que não é muito comum. No segundo tempo, eles voltaram à posição mais normal, que é Iago pela direita e Rezende pela esquerda. Não sei bem o que o Rogério Ceni quis com isso. Mas, assim, principalmente lá na frente, né? O posicionamento não é bem esse que está aí, né? Volto a destacar. Né, Cauli joga mais centralizado para a esquerda, Biel vem mais para o lado esquerdo, flutuou também para a direita em alguns momentos, talvez procurando alternativas, já que o time não estava produzindo bem. E Tassiano jogou ali realmente do lado direito, na frente, Everaldo. Agora, no segundo tempo, com a substituição que aconteceu, na saída de Biel, logo no início do segundo tempo, o que aconteceu foi que Tassiano veio mais para o lado esquerdo e Ademir ficou do lado direito, fazendo essa mudança tática aí no início do segundo tempo. Mas o Bahia vinha num jogo estranho, um jogo ruim, produzindo muito pouco, o Fluminense tendo controle do meio de campo em vários momentos. E o Fluminense colocou duas bolas na trave no primeiro tempo, é bom que se destaque isso também. Um domínio de bola muito bonito do jogador do Fluminense, chute forte na trave, e outro de média distância, de longa distância, mas outro chute muito bom que, para nossa sorte, os dois encontraram o travessão de Marcos Felipe. E o Bahia, no finalzinho do primeiro tempo, começou, se ajustou um pouco mais, e aí no lance, né, que Cauli acionou lá Camilo Cândido na esquerda, Camilo Cândido, como já destacamos várias vezes, jogador muito importante no apoio, tem muitos problemas defensivos, mas no apoio ele faz a diferença e fez a diferença de novo hoje. Cruzou, Everaldo ganhou ali entre dois zagueiros, cabeceou para o chão, o goleirão tentou achar, mas ela foi no cantinho e terminou esse gol aos 39 do primeiro tempo, dando os números definitivos à partida. E aí, para que você tem para dizer da escalação? Acho que não tem muitas surpresas, mas do desempenho do Bahia no primeiro tempo, especialmente. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte: é indiscutível que esse time do Fluminense é desconhecido do adversário. Então, eu vi o jogo, eu vi a fita, o tape, o que for, como se dizia, fita e tape já são bem antigos, de fato. Eu vi as imagens dos jogos do Fluminense. Qual é a imagem que tem desse time aí? Eu acho que nem treino o time é esse, porque tem os reservas que entram aí compondo com metade desses caras aí. Então, o que acontece é o seguinte: indiscutivelmente, o Bahia, que é um time que não tem meninos, tem um ou outro, mas é um time que já está trintando legal, legal em sua maioria, já está sentindo o campeonato. Muito mais ainda nesse período
em que os jogos são muito próximos. O Bahia jogou sábado em São Paulo, chegou aqui, um jogo quer queira, quer não, difícil, o Bahia botou reserva, botou isso, botou aquilo, mas pegou um Fluminense, que não é um time somente de meninos, mas é um time absolutamente descansado. Um time tranquilo e descansado. E com domínio de bola. Não é um time de perna de pau. Eu dizia antes, no nosso farol tricolor anterior, nosso vídeo anterior, eu dizia que não seria um jogo tão fácil, mas não achava que o Bahia fosse fazer um jogo tão difícil para si próprio. Então, achei que não seria um jogo tão fácil, porque esse time do Fluminense está descansadão. Chegou aqui como livre atirador. Qual é a grande responsabilidade? Quem é que ia culpar algum jogador do Fluminense? Esse treinador reserva, com a comissão técnica reserva, ou meio reserva que seja? Ninguém. Nada disso. No entanto, o Bahia veio sentindo e já sente a maratona. A jogadores com uma boa quilometragem. E, além de tudo, hoje nada sintonizou. Você não pode dizer, teve um jogador do Bahia que se destacou. Qual foi? Não vi. Não vi nenhum destaque, a não ser, claro, o Everaldo que fez o gol. Por mais que não gostem do Everaldo, por mais que critiquem o Everaldo, o destaque foi ele que fez o gol. 3 pontos dados por Everaldo, ajudado pelo Cauli, ajudado pelo Cândido e por outros companheiros dele, do Bahia, no caso, mas o destaque foi Everaldo fazendo o gol, porque, de resto, ninguém se destacou. Ninguém. E, mais do que nunca, trago de novo o alerta. O Rezende é jogada ensaiada, empurrar o cara, chegar com as duas mãos assim, claramente empurrando, fazendo certas faltas desnecessárias no dia de hoje. Não dá. Mas, vida que segue, valeu pelo resultado. Indiscutivelmente valeu pelo resultado. Eu sei que a torcida tem que cobrar, tem que exigir, mas também tem que entender. Se toda vez que o Bahia jogar mal, fizer 3 pontos como hoje, vamos soltar foguete. Foi o É que eu vi. verdade. Eu vou destacar, assim, você falou das faltas que a Rezende cometeu, que é verdade, Rezende muito afobado, cometeu faltas ali, estilo Canu, né? Vamos dizer assim, cometendo faltas, como ele já tem feito. Mas Rezende foi um jogador importante no jogo. Eu achei ali o meio de campo do Bahia dando muito espaço. Daniel, que foi Muito. jogador daqui, tocando muito bem a bola, distribuindo o jogo, né? E um dos poucos jogadores que chegava assim, roubava bolas, foi Rezende. Então ele realmente cometeu faltas desnecessárias, realmente totalmente necessárias, que poderiam ter causado problemas para o Perigosas, Bahia. Mas perigosas. Rezende também roubou bolas, também marcou, também foi importante em muitos lances defensivos ali, notadamente na segunda etapa. Assim vi essa participação de Rezende. Quanto ao resto do time, eu concordo, sem destaques individuais. Rogério, é bom lembrar, fez substituições no segundo tempo. Ademir, que entrou, quase entrega o gol do Fluminense no final do jogo. Uma jogada, um recuo de bola absurdo para Ridículo. Gilberto. O jogador passou por Gilberto, passou por Canives e chutou. Poderia ter feito o gol já nos acréscimos, um lance temerário de Ademir. E quem mais entrou bem? Diego Rosa entrou bem. Léo Cittadini entrou bem. O próprio Luciano Jamais. Juba. Luciano Juba até que bateu um escanteio ali, tudo, mas sem destaque. Assim, quem foi que jogou bem? A gente não consegue falar. Marcos Felipe, vá lá, mas não foi tão exigido porque as bolas bateram na trave, foram para fora os lances mais perigosos do Fluminense. Então a E atuação do saiu mal Bahia, numa bola, e diga. saiu mal numa bola de cruzamento. Não me lembro quem foi que tirou a bola ali. Ele saiu mal, se não me engano, foi escanteio, cruzamento. Eu sei que no clima do jogo, às vezes, na emoção, a gente perde certos detalhes, mas ele saiu mal, a bola tinha passado por ele, e um dos defensores do Bahia tirou essa bola próxima à linha Foi, quadrangular. verdade, verdade. Um cabeceio pro meio da área que a bola quase entra e foi tirado Saiu depois. muito mal. Então ninguém Mas esteve bem. nesse lance, em outros lances, o Marcos Felipe saiu bem. Só esse lance matava o time. Mas não matou. Acho que o Felipe segue com bastante crédito, mas nesse lance ele foi mal mesmo, lembro do lance. Mas é isso, essa foi o desempenho do Bahia, um desempenho muito ruim. O Bahia jogou muito Muito. mal. Eu acho importante falar isso, porque assim, Claro. Rogério Ceni poupou os jogadores para esse jogo, tudo bem, conseguiu os 3 pontos, valeu, resultado importantíssimo, mas o desempenho da equipe foi muito fraco mesmo. Eu esperava um Bahia pelo menos dominando o meio de campo do jogo contra um Fluminense desfigurado. Isso não aconteceu e o Fluminense muitas vezes, eu diria que na maior parte do jogo, o Fluminense foi mais perigoso ofensivamente do que o próprio Bahia. É um resultado. Principalmente, Como? principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Bahia
foi vergonhoso, um absurdo. Horroroso. O Bahia não chegou ao ataque. Quando chegou ao ataque foi quando fez o gol. Um Isso. pouco antes tinha uma jogada rápida ali que teve um cruzamento, o Biel chegou um pouco mais atrasado, só aquele. O É, Bahia não foi ao ataque. O que é. impressionou foi isso. No primeiro tempo, o Bahia não chegava ao ataque. E isso, sem dúvida alguma, causa uma alta preocupação. Imaginem se vira o intervalo do 0-0. Isso. Aí a tensão ia ser bem maior. Se a gente Mas começar a tá imaginar, a valendo, tá gente valendo. imagina Para se mim, viesse o Fluminense titular e o Bahia jogando desse jeito, ia ser dor de cabeça na certa. sim, sim. O Fluminense, pai, deixa eu falar só um pouquinho da escalação do Fluminense. A escalação foi Vale. ou muito próxima ou idêntica à que a gente projetou. Não lembro ali se teve alguma alteração, mas o esquema, o time que a gente projetou ontem, com a informação do Globo Esporte, foi praticamente o que o Fluminense escalou: Vitor Eudes, Guga, Felipe Andrade, David Braz, Thiago Santos, Alexander, Daniel, Giovanni, Léo Fernandes, Ione Gonzalez e Lelê. O ataque do Fluminense também não teve uma jornada muito feliz, porque chegou e não conseguiu concluir em gol muitas vezes, né? Mas o Uhum. Fluminense impressionou positivamente para o pessoal lá do Fluminense, com alguns jogadores demonstrando qualidade para serem eventualmente utilizados ali no time principal. Principalmente o Léo Fernandes colocou bola na trave, jogou bem, né? Fez uma boa Sim. apresentação. O Giovanni também há alguns tempos, Daniel, que a gente conhece muito, né? Guga também, talvez esteja voltando aí aos melhores dias, fez uma partida que incomodou ali a lateral do Bahia, mas o fato é que saímos com os 3 pontos, que era o mais importante, sem sombra de dúvidas. Bahia agora com 37, por enquanto, na 13ª posição, pai. Perfeito. Essa é a 31ª rodada. Então, o Bahia faz o seu próximo jogo contra o Grêmio, que é fora, no sábado que vem. E na próxima semana pega o Cuiabá, aqui na quinta-feira, dia 9 de novembro. Já estaremos em novembro, hein, rapaz? Sim, Esse jogo com o Grêmio já é novembro, que é o dia 4. Então, é mais do que nunca tratar de ganhar. Sem dúvida alguma, fizemos as observações, ninguém vai dizer que o Bahia jogou bem. Tem uns que botam assim, quando o time dele. Tem uns aí que, quando escreve alguma coisa, é o time deles, ou está falando, aí vem com aquele papo de deu apagão. Não teve gão nenhum. Não jogou bem, pronto, acabou. Ganhou excelente. Excelente ter ganho. Mas fiquemos de olho que o próximo jogo é contra o Grêmio, sábado 4 do próximo mês. Esse mês está chegando, está virando aí. 19h30 na Arena do Grêmio. detalhe que Gilberto recebeu o terceiro cartão também, outro detalhe, estará suspenso dessa partida contra o Grêmio, mas vamos olhar como é que Rogério escala. A gente espera um desempenho melhor. O Grêmio é um time muito perigoso, ainda mais jogando nos seus domínios. Andou dando umas tropeçadas aqui e ali, mas a gente sabe que é um time que está lá na parte de cima da tabela, e o Bahia vai ter que jogar um bom futebol para conseguir pelo menos trazer um pontinho de lá, mas quem sabe jogando no contra-ataque, explorando a velocidade, os problemas defensivos do Grêmio, a gente consiga esses 3 pontos lá. Para isso vai ter que jogar mais. Pedindo mais uma vez aos amigos que se inscrevam, que curtam esse vídeo, compartilhem, comentem à vontade para a gente seguir crescendo aqui no Farol Tricolor, sempre com o apoio de vocês. E a gente volta ao longo da semana com mais um vídeo. Esse foi o pós-jogo de Bahia 1, Fluminense 0. E bora Bahia! Bola Bahia e destaco a arbitragem da Edna. Edna Batista, sóbria, camaradeira, risadinha, abraça jogador, essa simpática, sem nenhum tipo de maluquice, afetação ou coisa que seja, fez o jogo. Sou pelo júri. Não posso ficar somente criticando com gosto amargo em relação à arbitragem. Quando apita bem, apita bem. Valeu, muito obrigado a todos e o Bora Bahia! Vambora! Valeu, gente! Até a próxima!